Olá, Gustavo Pedroso. Obrigada por ter aceitado a gente ter esse primeiro bate-papo. Resolvi, faz um tempo, fazer uma forma diferente de conversar sobre genealogia. Então, essa brincadeira que a gente está fazendo agora, todo dia 10 o papo é 20. Então, a gente vai ver se todo dia 10, às 20 horas, a gente está conversando com alguém. Porque fica chato só a gente falar, né? Além do que a gente precisa aprender também com outras pessoas. Então, muito obrigada por ter aceitado. A gente vai falar hoje de um tema muito solicitado, que é Arquivo Nacional. Mas antes eu queria que você se apresentasse. Falar quem você é, o que você faz, como você chegou a ter o conhecimento genealógico que você tem, se você fez por estudo, por buscas pessoais, como você chegou aonde você está. Por favor, se apresente para a gente. Então, meu nome é Gustavo Pedroso, eu sou natural de Chapecó, eu sou graduado em Engenharia Civil e estudo História aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó. E eu comecei na genealogia faz o quê? Acho que uns 4, 5 anos. Eu comecei por uma curiosidade do meu bisavô, que não sabia praticamente nada dele, nem o nome. Ele veio, eu só sabia que ele tinha vindo da Polônia, não sabia mais nada. Um dia lá, o meu tio, que tinha pesquisado um pouco mais da árvore, eu chamei meu tio, ele me mostrou lá uns documentos. Primeiro, ele me mostrou lá uma carta dele, bem interessante, da mãe dele para ele. Uma coisa que me chamou a atenção, que a carta estava em russo. Eu pensei, que interessante, ele era polonês, mas falava russo. Aí eu li uma carta lá, era da década de 40, acho que é de 39 ou 40 a carta, bem interessante. E tinha uma outra carta lá do cunhado dele. Uma coisa, o nome dele era Constantino Boico, o meu bisavô. Uma coisa que me chamou a atenção é que na carta do cunhado, o cunhado chamou de Constantino Semenovich Boico. Semenovich, filho de Simão, patronímico. É uma coisa que também chamou atenção porque não é muito comum no mundo, nas populações etnicamente polonesas, esse uso de patronímico. É mais do mundo russo e suas adjacências, Ucrânia, Bielorrússia. E eu fiquei realmente encucado, que legal. Ele era polonês, mas falava russo, tinha um nome russo, assim, por dizer, uma estrutura do nome russo. E o meu tio tinha uma certidão de batismo que ele trouxe de lá quando veio para cá. Aliás, 3 anos antes de vir para cá, ele emitiu a certidão. Ele estava lá na religião Pravoslavne, que é ortodoxo. Aquilo que me deixou muito chocado, porque todo mundo tinha ele como polonês. Ele falava russo, tinha um nome russo, uma estrutura do nome russo, e ele não era católico. Isso me deixou muito encucado, eu comecei a pensar, comecei a estudar sobre a história da região, e vi que é uma região que foi dominada pela Polônia um tempo, quando ele veio para cá, e descobri que ele era etnicamente bielorrusso. Ele foi polonês por um acidente político. E eu vi que eu achei uma coisa bem interessante, e me identifiquei com a área, e comecei a pesquisar do lado paterno. Eu tive muita sorte que eu tenho uma prima, a Andrea, que ela já tinha feito um pouco de pesquisa e colocou lá no Family Search. Daí, quando eu criei lá no site, já tinha a árvore do meu avô para cima. Não estava muito completa, mas já tinha uma parte. E daí eu comecei a pesquisar, e ler coisas, e entrar em grupo, e perguntar para os outros, e tentar. E fui pegando jeito e tomando gosto pela coisa. E aí fica viciante o negócio, né? Acho que quase todo mundo que eu conheço começa pela própria família, muito sem saber nada. Então, às vezes, quando a gente começa a conversar com pessoas como você, que, para quem não conhece, é uma pessoa que entende muita coisa, faz parte de um grupo de WhatsApp que eu participo com várias pessoas que me indicaram, fala com ele, chama ele para fazer parte do grupo, que é uma pessoa que entende bastante. A gente sempre fala, nossa, deve ter estudado muito genealogia, deve ter se formado em muitos lugares diferentes.
Na verdade, não, começa como quase todo mundo. O interesse da própria família, a busca da história, a compreensão da história, e aí depois, para a gente desenvolver mesmo a própria família, a gente é obrigado a descobrir alguns sites, algumas técnicas, algumas coisas que nos fazem a gente caminhar pela área da genealogia. E, na verdade, é muito gostoso a gente saber disso, porque a pessoa que está nos ouvindo agora e, às vezes, nunca fez nada, está no começo, fala, eu nunca vou chegar a isso. Então, o Gustavo é uma pessoa que está provando que, com pouco tempo, né, que se você falar 4, 5, 6 anos, é pouco tempo, eu já brinco com isso há mais de 18 anos, por outros motivos, mas começou também pela família, a gente vai vendo que a pessoa tem condições de aprender, desenvolver, trocando informações. E o que eu acho muito gostoso nessa área, Gustavo, é que a gente tem encontrado, pelo menos eu e acredito você também, parceiros. A gente troca informação. Ninguém acha que sabe muito e não, com esse eu não quero me envolver. Eu, pelo contrário, só vou agregando pessoas e vou ficando muito feliz porque eu estou aprendendo muito com você, com outras pessoas. E, às vezes, uma pessoa que começou faz pouco tempo, ela teve uma sacada que eu ainda não tive. Então, por isso que a gente fez essa brincadeira de estar entrevistando as pessoas e estar fazendo perguntas, não que eu não saiba, mas que muitas pessoas não sabem nem como formular a pergunta. E, de repente, uma pessoa pode estar explicando. Então, por isso que eu te convidei, porque o Arquivo Nacional é um site que todo mundo pena para trabalhar com ele. Eu tenho uma amiga minha, Marina Martelo, a gente faz bastante trabalho juntos, e ela fala uma coisa que eu concordo com ela. Parece que o Arquivo Nacional, todos os técnicos se juntaram para fazer um site complicado. Um site para dificultar as coisas. A gente não acha, de repente, lá. E quem já teve a oportunidade de ver o tutorial do Arquivo Nacional, é mais engraçado ainda, porque assim, só técnicos conseguem entender aquilo. Uma pessoa que não tem a menor ideia, desanima, já sai fora e fala, não, esse site não é para mim. E é isso que eu quero quebrar. Então, eu gostaria que você pudesse estar nos ajudando nesse sentido. Uma pessoa normal, que não seja técnica, querendo buscar alguma informação no Arquivo Nacional. Como que ela entra? Primeiro, eu sei que ela tem que se cadastrar, nós nos cadastramos, né? Para você poder ter acesso ao Arquivo Nacional. Mas eu acho o quê? Até onde eu posso procurar o meu antepassado? Principalmente, muitas pessoas buscam italianos, buscam portugueses, buscam espanhóis, alguns, como você, talvez buscando de outras nacionalidades mais complexas, mas, às vezes, na tentativa de chegar lá, onde tem aquele termo, colocar o nome do cidadão e dar um enter, é decepcionante não achar nada, porque muito poucas coisas estão indexadas. Sim. Então, assim, como que eu faço para entrar? O que é que eu posso achar lá dentro? Como que eu acho? Eu queria que você nos ajudasse nisso hoje. Pode ser? Certo. Então, para começar, eu acho que o Arquivo Nacional é uma instituição maravilhosa, tem um acervo muito grande, mas essa é uma crítica muito verdadeira. É um site muito pouco intuitivo. Até tem os tutoriais, tem os vídeos lá, eles explicam, se só se perguntar, mas o fato de você ter que perguntar, de tanta gente não entender, é um sinal que é uma coisa realmente complexa. É um site muito difícil de usar. Sobre o acervo deles, deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela. Tela cheia, janela. Compartilhar. Foi? Foi. Estou me vendo. Então. Agora sim. Aí é o Guia de Fontes do Arquivo Nacional. Essa é uma página bem pouco conhecida que devia ser a página inicial. Ele lista todos os fundos, os conjuntos documentais e descreve eles. guia.am.gov.br. Olha lá, acesse o Guia de Fontes. Aqui você pode procurar, às vezes, por uma palavra-chave ou você clicar no nome do fundo para ver a descrição. Por exemplo, esse é Adolfo Lachtermacher. Filmes dirigidos por Saul Lachtermacher. Afonso Pena.
todas as coisas que tem documentos pessoais, correspondência, papéis oficiais, recortes sobre organização território do Acre, agricultura, é um conjunto muito grande de documentos. Dependendo do que a pessoa busca, ela pode encontrar. Uma questão a pessoa, às vezes, na maioria dos casos, nem sabe o que está buscando. Ele tem um nome do antepassado, ele olha para esse monte de fundo e fala, meu pai do céu, vou abrir todos eles para entender. Então, para quem mexe com cidadania, quem mexe com genealogia, quais fundos seriam os mais indicados desses todos que tem aí? Para quem tem ancestrais da cidade do Rio de Janeiro, tem o Registro Civil da cidade do Rio de Janeiro, sim, que é aqueles livros talões, que é só a partir de 29 e tem até 62, eu acho que o Arquivo Nacional recém terminou de digitalizar. E é um fundo interessante, é pouca coisa indexada, mas se a pessoa tem ancestrais que nasceram, casaram, morreram no Rio de Janeiro entre 29 e 62, vale a pena pesquisar. Esse fundo de registros civis está bem lá nos favoritos, né? Da própria página do Cian, está bem fácil de achar, bem intuitivo, né? Sim. Daí ela é dividido lá por pretoria, por cartório, ofício, segunda cartório, terceira pretoria, essas coisas, essas divisões administrativas que tem no Rio de Janeiro, que como é uma cidade muito grande, tinha dezenas de cartórios. É bem confuso, assim, para quem não conhece. Para quem tem ancestrais do Rio de Janeiro, também tem alguns fundos de habilitações de casamento do Estado do Rio de Janeiro, tem de documentos judiciais, alguma coisa de inventário, depende muito do que a pessoa busca. Que às vezes a pessoa pode não saber exatamente o que ela busca, mas ela tem uma ideia básica. Se ela quer um inventário, um documento de imigração, um documento de nascimento. Entra na página lá e mostra. Entra, por favor, na página e mostra como chegar. Porque ele tem, na verdade, esses registros civis, eles já me ajudaram bastante, porque ao fazer uma pesquisa de alguns lugares do Rio de Janeiro, às vezes ele está fechado para nos documentos no Family Search. E no Arquivo Nacional estão abertos. Então, às vezes, quem está fazendo uma pesquisa do Rio de Janeiro nem sabe que todas essas certidões estão disponíveis. Só que ela não é tão intuitiva. Você tem, como o Gustavo está falando, você vai ter que buscar qual circunscrição, qual cartório que se encontra, mas quando você se acostuma a navegar, você vai achar com facilidade. Mostra aí onde está em fundos de coleção ou está em favoritos? Eu não me lembro. Acho que é favoritos, né? É em favoritos. Primeiro aqui é a página do Cian, como vocês viram antes, você tem que criar o cadastro lugar, criar o cadastro super simples. Sim. Passa o cursor sobre favoritos, que tem as coisas que mais pesquisam. Principalmente na área de genealogia, né? Sim. Sim, especialmente para quem busca de imigração. Sim. De Agência Central de Imigrantes, Ilha das Flores, Hospedaria do Pinheiro, de OVNIs, de entrada do Porto dos Santos, do Rio de Janeiro, registro imóveis, aqui, registro civis. Daí você seleciona para a freguesia da Candelária, Ilhas e Santa Rita, freguesia do Sacramento e São José. Digamos que vamos ver um daqui. Da segunda solução, Sacramento e São José. Calma aí. Aí é dividido pelas 14 circunscrições. Aqui. Freguesias de Santa Rita, Santo Antônio e Santana, Glória, Coração de Jesus. Vai lá, Hugo. Vai lá dar oi pro Hugo. Olha. Nós temos a listagem e tem a descrição, né? Ele diz de onde é e o que é que tem. Está digitalizado, né? Você não coloca um nome de um antepassado e ele explode na sua frente, como todo mundo espera, né? A indexação não existe disso aí. Nós temos que ver na raça, página por página.
Tem uma indexação parcial, eu vou depois tentar achar o link, mas não é muita coisa que tem assim. Você acha uma ou outra coisa, tem uma base de dados judiciais lá, que você consegue achar alguns processos judiciais, habilitação de casamento, e registro de nascimento, registro de casamento e morte, mas não é muita coisa. O segredo é você olhar os livros. Por exemplo, Freguesia de Santo Antônio, clica aqui, livros Salões de Nascimento, clica, Cadê Pietrinho? tá lá no quarto. Sozinha? Sim. Aí você seleciona o livro assim, de 1929, do 1 a 200, do 201 a 400. E aqui tem sempre o ano de começo e o ano de fim desse livro. Então, quando alguém quer procurar alguém nascido em 29, teoricamente deveria estar num desses 5 primeiros livros. Daí a pessoa clica aqui em ver arquivo digital e seleciona esse arquivo. Aí vai ser o livro em si digitalizado. Às vezes demora um pouco para carregar porque é um arquivo pesado. Mas vamos ver aqui. 212 folhas, terceira editora civil, Freguesia de Santo Antônio Santana. Aqui a capa. E aqui os talões, os livros talões que chamam. Olha, daí você consegue achar, por exemplo, aqui o assento do nascimento de Joaquim César Barroso Chaves, nascido de 27 de julho de 29, rua, daí tem o nome do pai, dos avós, às vezes diz onde os pais casaram, quem foi declarante. É muito bom para quem tem esses tais no Rio de Janeiro, mas é uma coisa bem recente, assim. É recente. Não tem muita coisa antiga. Né? A pessoa também ela tem que ter a data, mais ou menos, a data aproximada, a localização no Rio de Janeiro. Quando a gente fala Rio de Janeiro, temos que entender, eu tive uma cliente que estava procurando o nascimento, acho que da mãe dela, porque ela não achava o documento, sabia que tinha sido em 1948, mas não sabia se tinha sido registrado e quando. Aí eu falei, qual lugar do Rio de Janeiro? Eu não sei. E olha que estamos falando da cidade do Rio de Janeiro e não do estado do Rio de Janeiro, né? Quando nós fomos procurar, em 1948, de nascimento, tinha, eu acho que, tipo, 30 mil páginas a serem vistas. Então, assim, se você não tem uma ideia, uma noção, realmente é desanimador, porque é página por página que você tem que ver. Então... Sim. Isso porque a pessoa pode nascer em 48, mas pode ter sido registrada em 48, 49, 50, 70. 55, 60. Sim. Daí chega num ponto em que você tem que ver dezenas ou centenas de milhares de páginas, se você não tem uma ideia mais ou menos. Sim. Nesse caso, se a pessoa sabe, por exemplo, aonde nasceu, o local, e tem uma ideia foi em Niterói, na Candelária, você também tem um local que você pode buscar específico. Isso é bom por causa da circunscrição. Muito legal esses arquivos. Agora, se a pessoa, por exemplo, você falou desses inventários, dessas registros que a pessoa pode procurar, que talvez esteja indexado. Aonde eu acho isso? No Arquivo Nacional. Às vezes, você consegue procurar aqui no fundo, se digitando as palavras-chave. Por exemplo, inventários, vamos ver se tem. CD inventários, aqui está indexado aqui. Olha só, aqui tem alguns inventários indexados. Você fez bem rapidinho, então deixa eu só voltar para as pessoas que estão assistindo. A pessoa começa lá, vai no fundo e começa a escrever a palavra inventários. Isso? Vai fundos, pesquisa livre. Sim. Aqui em fundo você seleciona o fundo de inventário. Vamos ver. Inventários. Então, ele começa a digitar, já aparece uma sugestão daquilo que tem no CIAN. Então, isso é importante, é uma dica, né? Queremos achar inventários. Vamos ver o que aparece de inventário. Então, vamos lá. Só tem 45 registros. Tem bem mais coisa, que pouca coisa foi indexada. Então, translado do inventário de Antônio Ferreira da Lima Brau. Testamento de Antônio Ferreira Lima. Nesses casos, caso ele tivesse sido digitalizado, apareceria aqui do lado, ver arquivo digital.
Como ele não foi, o que você tem que fazer? Cadê aqui no consulta? Vamos deslogar para ficar mais fácil. Esse site, consulta.an.gov.br. É o site para o atendimento à distância do Arquivo Nacional. Você se cadastra também, e aqui você pode abrir o pedido. Vamos ver esse. Cadê? Testamento do Antônio Ferreira Lima. Como faria para ver? Sim. Uma opção aí, pessoalmente, lá. Mas nem sempre dá. Não dá. Ainda mais agora em tempo de pandemia, mas às vezes a pessoa mora longe ou fica muito ruim. O que você pode fazer? O que ele está fazendo? Ele está selecionando o arquivo que interessa. Como ele não tem digital, ele vai fazer essa solicitação, não é? Isso. Aí você vai aqui, solicitar, e você abre o pedido. Gostaria que mandassem digitalizado o testamento de Antônio Ferreira Lima, código de referência, cadê? Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Não colou, mas enfim, código de referência BR Rio 3J.2. BR Rio 3J.2. Tá? 3J.2. Daí aqui você pode, às vezes, anexar algum arquivo que você tem que você acha que vai ajudar o Arquivo Nacional a localizar. Caso não, você só vai em avançar e pronto. Está feito o pedido. Esse é um uma lugar coisa bem muito bom. simples. Esse é um lugar muito bom para a gente, quando acha aquela ficha remissiva dos estrangeiros, lá no Family Search, tem a foto do seu antepassado, com os dados dele, pegar um processo desse antepassado, é muito legal você tirar o print daquela imagem e colocar aqui. Queria solicitar mais informações sobre o meu antepassado, todos os documentos que tem nesse processo, e aí você faz isso. É um lugar muito legal você fazer essas solicitações, tá vendo? Isso aí. Aí um exemplo de um voluntário estrangeiro, Badia Abraão Couri, uma imigrante síria. Como aqui já tinha no Family Search aquela ficha, eu coloquei o link. Eles já são acostumados com isso. Se a pessoa não quiser colocar o link, pode só anexar a imagem. Boa tarde, gostaria do prontuário de estrangeiro de Badia Abraão Couri, filha de Esperidião Abraão Inês, RNE de número 2578395. Ótimo. Olha, 6 meses atrás, informamos que isso foi localizado por técnico, daí eles vão aqui histórico, você consegue ver aqui o avanço. Sim. Existem alguns casos que eles são rápidos, né? Outros eles são mais demorados. As pessoas perguntam, tem um prazo para isso? Não tem, né? Infelizmente não tem. Olha, eu tive pedido que foi feito em 1 mês e eu tenho um que eu estou esperando desde março do ano passado. Quase 1 ano e meio. Ou seja... Nisso aí foi tudo bem rápido. A solicitação foi caso processo dia 25/1. E dia, vamos ver, 4/3 eles já acharam. Aí lá, recebidos. Caso eles não achem, eles vão mandar lá um documento dizendo que não acharam. Vamos abrir aqui. Então, olha o que interessante. O Arquivo Nacional tem muito material. Nem todo esse material está digitalizado. Então, o que acontece? Nós temos que saber fazer a solicitação disso também. Então, é difícil? Não. O Gustavo está mostrando entrar em solicitações, fazer o pedido, e olha que gostoso receber todos esses registros que não estão digitalizados. Eles estão mandando um arquivo em PDF, né? Para você que eles mandaram? Sim. Sim. Nesse caso, é bom que teve até uma foto da imigrante. Que legal. Já é uma coisa que para quem quer foto do antepassado e pedir o registro estrangeiro, é uma excelente ideia. Porque às vezes acha foto do passaporte, aqui tinha registro de casamento, tem a carteira de estrangeiro.
É importante salientar que esses registros estrangeiros eles não estão indexados no Arquivo Nacional. Então, se a pessoa quer achar o registro estrangeiro, não adianta logar no CIE e digitar o nome. Sim. E a gente vai vendo aqui que está mostrando os documentos mais antigos, que tem uma foto dela aí bem mais novinha, né? E aí começa a trazer tudo aquilo que conforme chegou, né? O registro passa a existir em 38. Acho que geralmente as pessoas tiravam uma foto na hora de fazer o registro. Geralmente elas faziam em 40, 41, 42, demorava um pouquinho. Sim. Aqui, nesse caso, teve até uma certidão de casamento que apresentaram. Caso alguém descendo da Abadia Abrão-Curi e não soubesse onde casou, era só pedir o prontuário que ela achar a certidão e pode pedir no cartório. Que legal. Além dos registros de estrangeiro, também os registros de chegada, que essa é uma coisa muito solicitada. No Arquivo Nacional, tem basicamente os registros de chegada desde 1875. Sim. E aonde a gente... dependendo do porto. Mostra para o povo. Tem alguns registros mais antigos, mas é pouca coisa e é bem bagunçado e misturado em outros fundos. Registro de hospedaria antigos. Do Porto do Rio de Janeiro, que é o mais solicitado, tem esse site aqui, bases.an.gov, que você pode fazer uma pesquisa nominal. Então, aí, consulta. Calma, um pouquinho lento. Aqui estão parcialmente indexados, não é tudo, os registros de chegada apenas do Porto do Rio de Janeiro, do Porto de Santos, dos postos do Nordeste e do Sul, não está indexado. E não é tudo. Uma vez eu até fiz uma solicitação perguntando o que era. Foram só parte dos navios, os navios com mais de 1.000 passageiros só foram parcialmente indexados. E você pode procurar, por exemplo, um sobrenome aqui, Rossi, que esse tem um monte de imigrantes. Você pode procurar aqui, pesquisa avançada. Rossi é que nem Silva, né, no Brasil. 1.395 resultados. Uau! Então, a gente vai ter que ir cortando informações. Só um detalhe, a entrada de estrangeiros no Brasil, Porto do Rio de Janeiro, são pessoas que desceram no Rio de Janeiro ou pessoas que estavam no navio que atracou no Rio de Janeiro? Eu acredito que tenha dos dois. Eu já vi casos que tem a chegada aí no Rio de Janeiro e depois tem a chegada em Santos. Sim, é o caso dos Às meus, vezes por isso que eu estou te falando. Estou falando isso, porque os meus eles estão numa lista dizendo que era para Rio de Janeiro. E, na verdade, eles chegaram em Santos e eu encontro eles também no Museu da Imigração, em outra lista. Sim. Aqui, caso seja muitos resultados, a pessoa pode filtrar aqui por nacionalidade, porto de entrada, destino, data de chegada. Por exemplo, você sabe que a pessoa chegou entre 1880 até 1886. Esse sobrenome é Rossi. Vamos ver. Já diminuiu. Já desce para 193 pessoas. Já é bem mais fácil fazer a pesquisa, né? Sim. Sim. Daí aqui vai ter indexado todas as listas, as informações que tem na lista do navio. Quem viaja junto, idade, sexo, religião, nacionalidade, nem sempre constam todos esses dados. Algumas listas não constam idades, às vezes diz a cidade de residência, a cidade de nascimento, não é sempre. Olha, aqui dizia a cidade de nascimento e a profissão. Não é comum isso. Sim. Quem descende desses Rossi teve sorte porque diz. E nós temos isso é próximo. E se você tem o nome da pessoa, você consegue diminuindo mais as possibilidades, você vai afunilando, né, as informações. Quanto mais completa as informações, melhor. Lembrando que não é bom colocar o nome por completo, porque às vezes pode ter variantes. Então, às vezes a gente coloca só algumas iniciais do nome, né, e o sobrenome para a gente ver se a gente consegue
fazer essa busca mais fácil. Sim, Esse é um Rossi, até porque esse é um Rossi em alemão, né? Não é um Rossi isso, italiano, né? é como ele tinha Rossi no nome, daí foi junto. Apareceu, sim. Isso. Um ponto interessante é que isso foi indexado quando o Arquivo Nacional fez uma parceria com o BNDES, eles colocaram os estagiários para indexar. Daí tem muita coisa que foi mal indexada. Um caso que eu acho fantástico, até vou aproveitar e ensinar como que faz para você ver a lista em si. Ó, aqui você tem o código de referência dos dados imigrantes, tem o navio, o porto de chegada, de cobrar, e aqui é o código de referência. Esses últimos 3 dígitos, PRJ 1252, você vai digitar eles no CIAN para conferir a lista em si. A lista digitalizada não vai ter mais dados que ali, ou não deveria ter, pode ter algum erro. Deixa eu ver aqui um caso que eu acho muito interessante disso. Bento Mael. Bento Mael Harlein. Daí você, digamos que você quer ver a lista. Você seleciona PRJ 1773, Ctrl C, e você loga aqui no C. Você tira aqui o fundo e só digita aqui em termo o código de referência. PRJ.1773. Então, vamos lá de novo para a gente voltar. É sempre bom a gente voltar para o pessoal que está pegando a coisa aqui. A gente entra em bases.an.gov.br para a gente buscar as possibilidades e pegar esses códigos, porque senão a gente nunca vai saber que termo é esse. A gente entra lá, a primeira coisa que abre no CIAN, termo. Que mané termo? Aonde que eu vou achar alguma coisa? Sim. Tenho que buscar nas bases, então, do CIAN, do Arquivo Nacional. Esse é o jeito mais simples quando você sabe o nome do navio. Daí você digita ali PRJ1773, PRJ.1773, lista relação de passageiros Vapor Santos. Você clica aqui em arquivo digital. Essa lista eu gosto porque eu acho bem interessante como foi mal indexada. Deixa eu ver aqui, ó. Número de ordem 19. Vamos achar aqui. No caso de você saber, vamos supor, com aquela ficha remissiva, atrás dela, às vezes, tem o nome do navio que chegou, o vapor, né? E a data. Sim. Quando você tem isso, você lá naquele termo, você já coloca o nome e a data, você põe como referência a data e põe o nome do navio, aparece também bem facinho para você achar essas listas digitalizadas. Olha lá. Olha, esse eu acho muito interessante porque eles destroçaram o sobrenome. É Kurt Stael Holstein. Virou Bento Mael, ó, o ST confundido com M, ou aqui o LS confundido com H. Bento, meu pai do céu, tadinho. Como? Eu até entendo como a pessoa conseguiu ver um B aí, mas sim, a gente podia vê. ter tomado mais cuidado, né? Sim, sim. Então, isso quando você sabe é tudo muito mais fácil. Vamos ver quando você não sabe. Digamos que você sabe que ele chegou no Rio de Janeiro entre 1890 e 1895. Então você vai lá em fundo, você vai digitar o fundo de fronteiras, esse divisão de polícia marítima. Sim. Que esse é o fundo que tem as chegadas do Rio de Janeiro. Certo. E daí você sabe que foi entre 1890 até 1895. Tu coloca aqui. Sim. E pesquisar. Aí vai aparecer tudo o que chegou nessa ocasião, né? Encontrados 4.310 registros. Chora. Ou seja, é muita coisa para ver. E como não é indexado, você tem que ver lista por lista. Ó, lista do vapor Bretanha, lista do vapor aqui Bretanha, do vapor Porto Alegre, vapor de Vila de Ceará.
Ou digamos que você saiba o seguinte, que você saiba que ele vem do vapor Bretanha, mas você não sabe quando. Você pode procurar aqui. Sim. Bretanha. Ó, 63 registros. Ainda é muita coisa? É, mas diminui bastante. Aqui geralmente tem alguma informação que ajuda a diminuir. Ó, por isso, Rio do Prata, produção inicial 1890. Então você sabe que é um navio que veio do Rio da Prata em 1890. Ou seja, não Aqui já é diz que um que veio da de Itália, por Gênova. exemplo. Sim, sim. Isso. Daí você clica aqui no nome do navio. Ok. Esse site está tudo travado. Sim. Vamos ver ali, que vai mostrar a data exata de 1890. Data de produção, 28 de março de 1890. Daí essa é a data da chegada. Sim. Você consegue, às vezes, você sabe mais ou menos o mês que chegou no Brasil, às vezes que chegou na colônia que a pessoa foi, você consegue saber mais ou menos. Sim. Você vai em arquivo arquivo digital. Sim, clica e E vai. clica a imagem aqui. É bem simples. Ó, daí são 14 páginas, como às vezes é indexado, às vezes não. É sempre bom você conferir folha por folha. Olha que interessante. Faleceu um imigrante cavalheiro de 53 anos de congestão pulmonar. Nasceu uma criança que faz parte dos imigrantes do contrato geral. Isso é difícil, Isso ter criança, né? Assim, é interessante que a gente vai ver a história do navio, né? Quantos faleceram, quantos nasceram, sim. Quantas pessoas vieram, a nacionalidade, às vezes religião e coisa. Por exemplo, aqui, procedência, Gênova, está escrito em Gênesis porque é um navio francês. Deporte do partiu em 1º de março de 1890, viagem número 37, vapor Bretanha, capitão Debré. Aqui o nome dos passageiros, com idade, profissão e nacionalidade. Às vezes vai dizer a idade certinha, às vezes não, às vezes vai dizer a cidade exata que veio, às vezes não, tudo vai dar sorte. E às vezes tem navio. De um antepassado meu... Tem navio que ele sai de Gênova, depois algumas pessoas entram em Nápoles. Então, tem a lista dizendo quais são de Gênova, quais entraram em Nápoles. Isso é muito importante para quem está buscando documentação da localidade. As pessoas que embarcam em Gênova, normalmente, são lá do norte da Itália. Os de Nápoles já são mais da parte de baixo. Então, são dicas que é muito importante e ele acaba dizendo aí. Esse caso, eu não sei se ele fez algum tipo de... Aí só está falando Gênova, né? De Marselha. Exato, França, né? Sim, é sempre importante a pessoa, por exemplo, quando está procurando um imigrante italiana, sempre vão ver todos os navios de Gênova, Nápoles, Trieste, Marselha, dos portos franceses. Às vezes era mais perto para eles irem para lá do que irem para um outro, né? Depende da localidade. Ó, Barcelona. Sim. Daí tem alguns espanhóis. É sempre importante pensar nisso. A procedência do navio não é necessariamente a procedência das pessoas no navio. Sim. Por exemplo, de muitos imigrantes portugueses embarcaram em Lisboa num navio que veio de Hamburgo. Sim. É bem comum. Sim. E se você procurar lá só por navios vindos diretos de Lisboa, você não vai achar. Sim. E você vê lá nos navios diretos de Hamburgo, com passagem por Lisboa, e facilita. Sim. Deixa eu até... E sobre hospedaria? Hospedaria de imigrantes, esse é do imigração do box. Opa. Calma aí, aqui... Vamos logar aqui, pesquisa livre da hospedaria, vamos ver. Hospedaria. Como que a gente procura as hospedarias? Em favoritos já tem, né? Hospedaria do Rio de Janeiro, né? Daí você seleciona lá a hospedaria. Ilha das Flores. Opa. Escapa um pouco. Sim. Ilha das Flores. Que também não está digitalizada, né, meu amigo? Não, nada indexado. Tem que aí olhar na mão. Não, indexado, verdade.
As Sim. pessoas, às vezes, vão na esperança de colocar o nome e sobrenome lá e que já pula um documento. Gente, Arquivo Nacional acho que vai demorar um pouquinho para a gente conseguir fazer isso. Aliás, eu quero lançar uma campanha aqui, da gente ver se a gente pega um grupo muito grande de genealogistas que tenham interesse em fazer essas indexações, e quem sabe a gente consegue, junto com o Family Search, pegar um grupo grande para ajudar a indexar corretamente esses documentos, que tem coisa bastante lá, né? Sim, é interessante notar que às vezes tem mais de 2 livros no mesmo período. Por exemplo, aqui, desse livro número 21, 27/12 de 86 até 11/8 de 87. E esse aqui começa 11 de maio de 87, ou seja, tem 3 meses que a pessoa pode estar em qualquer um desses livros. Para você ver, clica aqui em arquivo digital. Arquivo digital. Ó, aí vai mostrar de 1 a 18. Por que isso? Porque como o arquivo é muito grande, ele dividiu em 18 partes para não... Até para não ficar um arquivo muito pesado. Só um deles já é pesado, mas você abre aqui, vamos ver... O primeiro, se não me engano, é um completo, às vezes, né? A gente pega do segundo para baixo, a gente já começa a pegar mais, são mais rápidos. Sim. Às vezes o primeiro vem completo, demora para carregar. Daí depende, daí vai dizer, por exemplo, 1D1, e embaixo 1D2, 1D3, 1D4. Aí que um diz 1D18, a gente sabe que são 18 arquivos. Aqui, arquivo 2. Dá um zoom. Ó, Presidência de Gênova, nome do vapor Adria, 14 de maio de 87, o nome do imigrante, idade, estado civil, religião, nacionalidade, profissão, destino, isso é importante, que às vezes você sabe para que estado a pessoa foi, data de saída e algumas observações sobre, às vezes, contratado, se veio com parentes. Então, olha que detalhe, nós temos uma lista de uma hospedaria de imigrantes no Rio de Janeiro, com pessoas que estão indo para Porto Alegre e pessoas que estão indo para São Paulo. Então, às vezes a pessoa fala, não vou encontrar nada, dê uma pesquisada lá, porque às vezes a pessoa, o navio, eu não vou começar a filosofar os motivos, mas 20 dias no navio cheio de gente com piolho, com doença, com um monte de coisa, às vezes quando esse navio atracava, eles ficavam uns dias na hospedaria dos imigrantes, até para tomar um banho, para poder respirar e depois ir para o seu destino final. Então, mesmo que seu antepassado tenha ido para São Paulo, tenha ido para Porto Alegre, não pense que ele pode ter ido direto, ele pode ter parado, sim, na hospedaria das Flores, né? Sim, ó, por exemplo, aqui, tem gente que foi para Vitória, no Espírito Santo, para Rodeio, em Santa Catarina, para Laguna, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paranaguá, São Paulo. Você consegue achar gente de todo o Brasil, especialmente para quem veio para o sul do Brasil. Quase sempre os navios paravam ali. Tinha algumas rotas que iam direto de Hamburgo para Paranaguá, para Rio Grande, para Paranaguá, Rio Grande, Porto Alegre, mas não era tão comum assim. A maioria geralmente no Rio, né? Sim. Sim. É bom que às vezes você consegue conferir, às vezes, porque às vezes foi indexado, mas está mal indexado. Daí você consegue ver aqui a lista e você consegue ver, às vezes, uma outra grafia do sobrenome, a idade correta, a nacionalidade. É sempre importante. Por exemplo, no caso ali do Stael Holstein. Eu sabia que era ele porque eu vi eu tinha o registro de embarque em Hamburgo. Sim. Mas eu digitei lá Stael, nada, eu comecei a fazer parte do nome. Coloquei AEL. Eu coloquei lá Vapor Santos, acho que era 1980, não lembro bem, e tinha lá Bento Mael Horlein. Eu pensei, será que é? Não pode. Eu fui lá ver e era. Bento não é. Com certeza não é, mas realmente a gente tem que procurar. A má indexação, ela pode atrapalhar bastante a gente. Por isso que a gente tem que ter muita criatividade ao fazer buscas genealógicas, porque
É sotaque diferente, a pessoa pode ter anotado errado, indexação mal feita que pode ter anotado errado. Enfim, a gente tem que imaginar todas as possibilidades. A minha família de espanhóis que chegaram na hospedaria de imigrantes de São Paulo, de Savala ou Zabala, no máximo, virou Gabala. E eu só consegui saber disso porque a pessoa procurou pelo Abala, entendeu? No final. E aí achou, porque eu jamais ia procurar pela letra G. E eles estão registrados assim, Gabala, com G, todos eles. E não tem nada a ver com a família. Sim, tem sempre um pouco por parte do sobrenome, a parte do sobrenome que você acha que a grafia, a pronúncia é menos ambígua. Sim. Do Rio de Janeiro é interessante esse site aqui, Imigração do Obox, que ele lista todos os vapores que chegaram entre 1875 e 1964 com o código de referência. Aqui tem os que estão sem nome, mas página 20, vamos ver. Ele tem o nome do vapor, a data de chegada, o código de referência e o porto de saída. É bom isso para você filtrar um pouquinho. Por exemplo, você sabe que a pessoa veio da... Digamos que você tenha certeza que a pessoa veio da Itália, em 1877. E tu olha aqui, lista por lista de 1877, e você vai anotando os navios que vieram da Itália. E se ester, anota no bloco de notas, o PRJ 264. Ele não tem um filtro, esse sistema de você só pegar Itália, só pegar ano, alguma coisa? Procedência tem, só que procedência, olha só, por exemplo, Gênova. Tem Gênova, Gênova com acento e sem acento, Gênova, Cannes, Barcelona, Hamburgo, Gênova, Lisboa, Gênova. É bem bagunçado esse aí para ficar por isso. É arriscado, sim. Né? Ou às vezes bom, até né? O nome do vapor. Pelo menos Lutétia, Lutéria. A data várias grafias bom, né? Se você sabe quando chegou, você filtrar pelo menos pela data, né? De tanto a tanto. Você fala, eu sei que eles tiveram um filho no Brasil tal dia e antes disso estavam na Itália porque achou algum documento, você já tem como dar uma filtrada nas datas, né? Isso é bom. Sim, você consegue já filtrar melhor, porque senão, ó, aquela coisa, você sabe que vem daqueles 5 anos, daí são 4.000 navios para ver. Sim, isso é loucura. Vai cansar. É um volume de navios que às vezes chega a ser impraticável. Você vê 4.000 listas de navio. Até porque você vê um pouco, os teus olhos cansam. Claro. Daí vai saber se algo não passou batido aos teus olhos cansados. Mas já aconteceu muito isso comigo. Uma coisa que, assim, a gente sabe que não tem muita coisa indexada, tem muita coisa que, às vezes, a gente vai ter que buscar folha a folha, a grande maioria, mas também a gente não deve deixar de fazer aquela pesquisa simples, com o sobrenome, que eu já cheguei a achar, naturalização de pessoas, que tem lá o nome completo da pessoa também. Então, você lá, às vezes, no termo lá, você pode colocar, de repente, apenas um nome, né, nos fundos das pesquisa livre, exatamente. Para esse naturalizações é interessante porque eles recém começaram a indexar algumas partes dos processos de naturalização. Tem um fundo para os processos de naturalização mais antigos, que é o de nacionalidades. Nacionalidades, aí. Por exemplo, aqui tem indexado o processo de naturalização do Salim Farah Maluf, que é o pai do Maluf político. Sim. Caso alguém quisesse ver, era só abrir lá no consulta um pedido lá e dizer, ó, código de referência AN.0.PNS55622. Vamos ver se tem aqui algum indexado, algum digitalizado para a gente ver. Acho que a maioria tem que solicitar aqui mesmo, né? Tem esse aí, tem. A maioria tem. Tem alguns que não, olha só. Processo de utilização de Ibrahim Maluf, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, ano de produção, e você clica aqui e consegue ver. O do processo. 1929.
Ibrahim Maluf, natural da Síria, filho de Rabi Maluf, Madi Maluf, residente de São Paulo. Daí, às vezes, você consegue ver. Eles recém começaram, eu sei que eles dividiram os processos de interiorizações, acho que foi em 2 ou 3 etapas. Eles já terminaram de digitalizar a primeira etapa e estão, aos poucos, colocando online. Agora em julho mesmo, é uma coisa bem recente. Entendi. Se você fosse pesquisar isso 2 meses atrás, não achava, teria que fazer o pedido. É por isso que eu falo, gente, genealogia não tem, eu sei tudo, eu já vi tudo, eu já pesquisei tudo. O tudo de hoje é diferente do tudo de amanhã. A gente sempre tem que estar verificando se houve alterações no Family Search, às vezes documentos novos que estão subindo, documentos novos que estão indexando. No Arquivo Nacional, a mesma coisa. São sites que eles estão em movimento. Então, é muito importante a gente se acostumar a navegar no site. É claro que hoje não vamos conseguir um papo de 30 minutos, 40 minutos, a gente apresenta todas essas possibilidades, mas já o que você nos apresentou, muita gente nem sonhava. Então, entrar nas bases do Arquivo Nacional, para a gente buscar, né, as possibilidades que existem, né, de termos, de arquivos, enfim, disponíveis. A partir de consulta, quando você acha algum, saber como pedir. Então, acho que é muito importante a gente começar a brincar com o Arquivo Nacional de forma mais... não fugir dele, né? De forma mais séria. Para a gente brincar com habilidade. Porque não tem jeito, gente. Não adianta fazer um curso de Family Search, um curso de MyHeritage, um curso de lista de leva, um curso de Arquivo Nacional. Se a gente não se habituar a abrir e descobrir, a gente não vai conseguir mesmo, né? Sim. É bom que esses sites, especialmente os grandes, mais famosos, Family Search, o Arquivo Nacional, o Antenat, eles estão sempre nas redes sociais também. Tem uma página do Facebook, uma página, um site, essas redes sociais, e eles costumam publicar. Colocam é sempre boa a pessoa seguir no Facebook a página do Arquivo Nacional, do Antenat, que tem muitos registros italianos. Sim. Porque aí a gente acaba vendo as novidades, e às vezes tem coisas bem mais fáceis para se conseguir, né? E é bastante. Sim, tem várias coisas que tu nem sonha que existe, nem sonha que vai ter. Um dia tu vai lá, olha no site e tem, às vezes digitalizado, às vezes indexado, tudo bonitinho. Exatamente. Eu acho que assim, já deu para dar uma boa navegada. Você tem mais alguma coisa que você quer finalizar sobre Arquivo Nacional? É interessante que é uma coisa meio bem mais restrita, mas quem tem ancestrais que foram politicamente ativos. Sim. Tem muita coisa, mas na época da Era Vargas um pouco, mas da ditadura militar também. Né? Por exemplo, um termo, tem muita coisa indexada. Por exemplo, lá o Marighella, lá o guerrilheiro. Se você procurar, você consegue achar várias coisas. Muitos. Olha o quantos Tribunal de tem só dele. Nacional. Sim. O bom desses registros da repressão, é que tem muita coisa indexada. Às vezes você consegue achar uma ficha que o governo tinha da pessoa, um documento relatando a atividade, onde morava, quem eram os amigos, quem não eram os amigos. Às vezes, por exemplo, na década de 60, 70, as peças e músicas tinham que ir para censura. Sim. Daí, às vezes, tem o registro lá, que é o pedido que a pessoa fez para a peça, para a música, para não sei o que, ser aprovado pela censura. Artistas, então, estão lotados lá com essas solicitações, né? Tem muitos. Música, peça teatral, realmente. Aí. Sim. Delegacia tem muita coisa deles aí. Exatamente. Sim. Caso a pessoa teve esses testes foram politicamente ativos assim nos últimos 30, 40 anos, é bom. Interessante que mesmo para quem era contra ou a favor da ditadura militar.
porque eles tinham relatórios políticos de todos os lados. Isso é bem interessante. E mesmo se foi Olha, funcionário aqui... público, né? Às vezes a pessoa foi funcionário público numa determinada prefeitura, alguma coisa, às vezes todos os avanços que ele tem lá de cargos e tudo mais é publicado, né? E a gente encontra com facilidade. Por isso que é bom colocar o nome da pessoa, verificar se tem esse histórico. Pessoas que são realmente mais ativas, né? Que é o caso de muitos, né? Felizmente. Sim. Inclusive, ali tem um fundo chamado, acho que Comissão Geral de Investigações. Caso algum funcionário público tenha sido investigado por algum crime, alguma coisa, independente de ser condenado ou não, você consegue achar alguma coisa. Sim, sim. Aqui no Arquivo Nacional também tem registros militares antigos, tem muita coisa, tem mapas antigos. É sempre bom a pessoa aqui no guia de fontes e editar as palavras-chave que vai escrever, tipo, por exemplo, guerra. Ministério da Guerra, olha só. Registro de ordens do dia do Conselho das Armas da Bahia, correspondência do comandante de armas da província do Rio Grande do Sul. Às vezes tem algumas coisas, relação nominal de oficiais de praças. Memórias da Sim, Capitania Guerra do Geral, documentos Paraguai. administrativos da Guerra do Paraguai, Sim, você consegue achar vários documentos dessas outras guerras do Brasil que o Brasil participou. Sim. Às vezes documentos de justiça militar, que teve aquele grupo lá de alemães, conhecido como os Brummers, que é alemão reclamão, que são uns imigrantes, uns mercenários que o Brasil contratou para lutar uma guerra lá contra o Uribe Roças, acho que foi na década de 1850. E lá você tem o processo judicial deles, que é bem curioso, até porque o processo está em português e em alemão. Olha. Você consegue achar muita coisa assim. Para quem tem ancestrais imigrantes recentes, o foco é o registro estrangeiro, a lista de chegada, o registro civil. Mas quem tem ancestrais mais antigos, assim, no Brasil, consegue achar muita coisa. Aquele salvo-conduto que foi dado na época da guerra, tem alguma coisa, será aí, no Arquivo Nacional? Não. O salvo-conduto era um documento, assim, sem segunda via, tipo passaporte e coisa, era geralmente feito pela delegacia local mesmo. Bem pessoal, né? Não era nada... Eu acho que Sim. só quem estava muito envolvido com, de repente, espionagem, essas coisas, aí tinha coisas mais profundas, né? Vamos dizer. Recortes de jornais sobre o desenrolar dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Você consegue achar muita coisa procurando por umas palavras-chave. Consegue achar, por exemplo, mapas de 1700 e tanto, que é uma coisa fantástica. Olha. Eu achei ali um mapa de todas as colônias alemãs e italianas no sul do Brasil, de 1917, eu acho que era. Que também é uma coisa muito boa, que você só acha aí. Aonde você achou isso? Eu nunca vi. Eu não lembro agora qual fundo que era, depois vou até conferir. Olha só, da Guarda Nacional, que também as pessoas procuram bastante. Documentos provenientes da Brigada de Batalhões de Infantaria das províncias da Cá. Das Guardas Nacional também, às vezes, é bom a pessoa ver nos arquivos públicos estaduais, que costuma ter muita coisa. Muita gente pergunta onde que eu acho documentos de militares, pessoa que serviu, né, na força militar brasileira, de algum lugar. A gente tem que aprender a procurar também nos arquivos estaduais, nos arquivos nacionais, nos arquivos municipais. A gente tem que perder o medo de entrar nesse site, só que cada um tem seu jeito, seu padrão de trabalho, né? A gente tem que descobrir o que é que tem. Mas eu acho que do Arquivo Nacional você já abriu uma porta que muita gente não tem essa habilidade. Ou seja, entrava naquela primeira página do Cian, sentava e chorava, porque não sabia o que colocar em termo, o que colocar... Não tinha ideia onde que buscava esses fundos, por exemplo, né? Então, essa guia de fontes é muito legal a gente entender. Todos esses links que estão aqui, a gente vai depois separar, eu vou deixar... depois do vídeo que a gente vai estar preparando, né, na nossa live, eu vou ver se depois eu coloco todos esses links, que vai ajudar bastante. Mas, gente, mais uma vez falando, ele tem habilidade com isso, eu tenho uma habilidade com aquilo. Se você
não abrir e não buscar, jamais isso vai ser intuitivo para você. Não tem jeito. É que nem andar de bicicleta. Não adianta você ver a família andar de bicicleta. Se você não cair várias vezes, você não vai conseguir ter habilidade com o Arquivo Nacional, porque, como o Gustavo disse, não é intuitivo. É um site que não é intuitivo. Eu acho que isso é uma coisa que vale para o Arquivo Nacional, não só para o Arquivo Nacional, mas para tudo de genealogia. Sim. É tentativa e erro. Sim. Às vezes você não sabe usar o site, tenta. Vai lá, procura um grupo, por exemplo, um dia eu estava procurando eu achei um sueco, um migrante sueco lá, que eu queria pesquisar, e não sabia absolutamente nada de registros suecos. O que eu fiz? Eu entrei num grupo de Facebook de genealogia lá do mundo nórdico, já me deram muita coisa, acharam um censo e coisa. Por quê? Porque eu tentei. Pergunta. Eu tentei achar, acabei conseguindo E tem grupo assim... para tudo, né, Gustavo? Tem grupo para absolutamente tudo. Eu estou num grupo que é especificamente de espanhóis da Galícia, porque eu tenho bisavós da Galícia e, de repente, eu não tenho a menor ideia onde começar a procurar isso. Já fiz amizade com o pessoal de lá. Tem os espanhóis de Casa Tejada. Já fiz amizade também. Ou seja, quando eu viajar, eu já sei aonde ficar, com quem falar. As pessoas vão abrindo essas possibilidades mesmo, né? Muito legal. Sim. É sempre bom também a pessoa procurar, que pouca gente sabe que tem, existe uma Wikipédia própria do Family Search. familysearch.org/wiki. Ou entra lá, você vai em pesquisar em Wiki de pesquisas do Family. Deus, você quer procurar, por exemplo, pesquisas na Europa, na Dinamarca. Você seleciona aqui Dinamarca. E vai dizer muita coisa, a lista de paróquias, guia em inglês para acessar os registros digitalizados, os gazeteiros, que é uma lista de locais. Se quer saber sobre o registro civil dinamarquês, vai aqui, Civil Registration. Ele dá um resumo de onde estão os registros, quando começa, quando não começa. Às vezes tem uns guias dependendo do país, tem um guia só de carta, só esse modelo de carta para você escrever. Aí você consegue achar muita coisa. Sim. As pessoas, às vezes, utilizam o site, eu brigo muito com isso, de forma muito rasa. O Family Search, eu acho que a maioria não sabe usar 10% dele. Só procura 2, 3 coisas e sai fora. Esse wiki de pesquisa é fantástico do Family Search. Aí. Sim. Tá sua câmera. Calma aí, deixa eu ligar. Aí, foi. Foi muito legal. Eu acho que assim já deu para as pessoas perceberem que tem que navegar, tem que ousar, tem que perguntar. Senão você vai sempre ficar no raso. É que nem pegar um bolo e lamber só o glacê. Tem recheio, tem massa, tem muita coisa para descobrir aí. E o Arquivo Nacional é um deles. É uma fonte fantástica de informação, mas se você não tem uma base mínima, você realmente não consegue andar. É desanimador. A pessoa não... Porque não tem pelo menos eu nunca vi um tutorial desse jeito. Olha, entra aqui, procura lá, nisso você acha e copia isso, como você fez hoje. Era bem isso que eu queria mesmo. É óbvio que tem mais coisa que a gente pode desenvolver, mas do jeito que você colocou já foi muito bacana. Te agradeço bastante pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, e a gente deixar esse papo realmente mais solto a respeito de um tema que muitas pessoas têm receio de mexer. Então, Arquivo Nacional, sim, já dá para a gente brincar um pouquinho mais. Sim. Gustavo, mais alguma coisa que você queira falar, de repente? Eu acredito que seja isso. Agradecer pela oportunidade de participar aqui. Um recado para quem está tentando, seja no Arquivo Nacional, seja em outras coisas, para a genealogia você tem que tentar. Tudo é tentativa e erro, é aprender aos poucos, é ler guias, é procurar na internet, escrever para arquivo. Até porque, seja o Arquivo Nacional, seja qualquer arquivo, as pessoas sabem, elas geralmente se solidarizam com quem tenta, com quem nem consegue. Às vezes tem guia no site, tem inventário no site,
O próprio Arquivo Nacional tem um canal deles no YouTube que tem alguns tutoriais. É difícil para quem está começando, até porque a pessoa nem sabe que existe isso, Não sabe nem ou fazer ela a nem sabe o pergunta. que busca. Eu digo que a pessoa que não mexe não sabe nem fazer a pergunta. Então, assim, você fica encantado com tudo, mas você não sabe nem formular a tua pergunta. É muito comum em grupos de Facebook, entrar a pessoa perguntando: alguém conhece da família Torres de Minas Gerais? Alguém tem árvore pronta? A gente fala: meu pai, não é assim que começa, né? Mas é uma pessoa que está iniciando, ela também não sabe formular a pergunta. A gente tem que respeitar, tem que tentar ajudar. Mas é o tal negócio, como você falou, o pessoal é muito solícito, ótimo, mas também tem muita gente que é folgada. Ele quer que alguém vá lá e busque por ele, faça, dá uma olhadinha para mim. É só 30 mil, né? É facinho. Eu já tenho pessoas que às vezes falam assim: eu só preciso do óbito. Isso aí, eu não preciso que você mexa na árvore genealógica. É só o óbito do meu bisavô. Não sabe quando, não sabe onde, não tem a menor ideia de nada. Eu falei: é só, né? Tá bom. Então é só digitar, ele pula. Não é assim que funciona. Mas Pois é, eu vejo muita gente que acha que os genealogistas têm acesso a uma base de dados mágica, que você digita um nome e sai tudo. Não precisa nem diferenciar dos nomes. Se digitar o Antônio Ramos, vai ser justamente o Antônio Ramos, bisavô da pessoa. Não vai ser o outro, vai adivinhar sozinho. quase um centro espírita, né? Ele medita, pergunta e a resposta vem, né? Não acontece isso de jeito nenhum. Mas é assim, é bastante interessante. É uma área maravilhosa. Eu, pelo menos, sou apaixonada por isso e gosto muito de conhecer pessoas como você e outros tantos que são generosos, que não têm receio de passar, porque eu penso assim, na área de genealogia, não somos concorrentes. Eu não concorro com você, Sim. não concorro com o outro, de jeito nenhum. Nós somos parceiros de uma mesma jornada. Então, é ótimo perguntar, porque vai ter gente que vai responder. Ficar escondendo conhecimento realmente muita pequenez, né, de espírito. E a gente, quando mostra, quer mostrar que o copo está cheio, nossa, eu sei muito, é aí que você deixa de aprender. O ideal é falar assim: não sei. Às vezes as pessoas fazem uma pergunta num grupo que eu estou lá, e a pessoa fala: nossa, a Denise sabe tudo. E às vezes uma pessoa me dá uma dica e fala: nossa, eu não sabia. Ah, você está brincando que não sabia? Não sabia. Não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Porque eu acho que é aí que você aprende. E você é uma pessoa muito generosa, muitas pessoas já tinham me elogiado, eu não te conhecia pessoalmente. Você entrou num grupo de WhatsApp que eu participo lá, que tem muita gente, você sempre colaborando, então sou muito grata, tá, pela tua disponibilidade. Falo isso em nome de várias pessoas, com certeza. Gosta muito de te ver falar, gosta muito das suas opiniões, são muito pertinentes, porque você, com tua experiência, você mergulhou nesse mundo. Então, não precisa ter Sim. 20 anos de genealogia, precisa ter vontade de buscar, e realmente esse interesse não é muitas pessoas que têm. Essa disposição não é muitas pessoas que têm. As pessoas querem resultado rápido sem cavocar. Aí não consegue mesmo, né? Então, assim, Pois é, você fala para a pessoa que tem que procurar, tem que ir lá ver 500 imagens, um livro de óbito, às vezes sem índice, é difícil quem se propõe a continuar. Sim, verdade. Todo mundo quer cidadania, mas às vezes não está nem interessado em saber a história da própria família. Eu acho isso muito triste. Eu lamento porque eu fico tão envolvida com a história das pessoas, é impressionante. Eu fico feliz quando eu acho, e às vezes você vai levar assim, mas já chegou lá, será que eu já consigo a cidadania? Você fala: gente, mas ele não vibrou que eu achei a certidão de casamento do trisavô dele. Eu vibro mais do que às vezes a própria pessoa, que ela só quer o passaportezinho que vai dar algum tipo de vantagem para ela. Que pena, né? Deixa de crescer bastante com isso. Mas temos muitos loucos, como nós. Temos muitos loucos, que são adoravelmente loucos. Eu sou muito feliz por ter amizade, porque me entende. A pessoa consegue entender o que é você dormir com alguma coisa na cabeça, de repente, às 3 da manhã, te dá um insight, você não dorme mais, você vai para o computador para tentar descobrir mais aquele navio, mais aquele porto. E quando acha, é uma delícia. Fala sério, né? É muito bom. É um sentimento muito gratificante. É trabalhoso. Sim. Às vezes você tem que passar horas a fio para achar uma coisa, ou às vezes para nem achar. Acontece. Mas quando você acha, é uma coisa bem gratificante. É impagável.
Muito obrigado por dar essa oportunidade. Eu acho que muitas pessoas vão ficar gratas por isso, não só eu. Mas, assim, foi um papo muito bom, muito produtivo, tá bom? Mais uma vez, estamos aí. Tudo que precisar que eu puder ajudar vai ser um super prazer. Quero acompanhar o teu trabalho e continuar durante muito tempo, mas agradeço pela sua generosidade, tá bom? Beijo grande. Gustavo, qualquer dia a gente se encontra na vida presencial. Mas, assim, se tem uma coisa que a pandemia me trouxe, são vários amigos que eu não imaginava fazer. Você aí do Sul, né? Você está em que lugar? Chapecó, Santa Catarina. Chapecó. Eu estou aqui em Ribeirão Pires, no ABC Paulista, e aí a gente já fez uma amizade. Qualquer dia desses a gente se esbarra. Tá bom? Sim. Obrigada mesmo pela sua disposição em ajudar, tá bom? Beijo grande Tá. e até uma próxima. Um Tchau. abraço.